Olá, bem-vindos à segunda edição do jornal Grupo Verde News. Nesta edição, vemos imagens que mostram aparições do coronavírus nas vias aéreas. Em algumas localidades, acredita-se ter alcançado a imunidade coletiva para a Covid-19. Será isso mesmo? Hoje temos o professor de medicina Alberto Picudo, tirando as dúvidas aos telespectadores no quadro especial sobre Covid. E ainda, nesta edição, vamos trazer os principais acontecimentos sobre a SAPEC. É possível que até 2050 poderemos ter músculos robóticos para uso clínico? O combate ao câncer vem se tornando cada vez mais promissor. Cientistas descobrem que moléculas diferentes de abelhas podem destruir células cancerígenas, trazendo informações que fazem diferença no seu dia a dia. O Grupo Verde News está começando. Boa tarde. Estudos sugerem que moléculas de veneno de abelha destrói célula cancerígena em até 60 minutos, podendo atuar até em casos mais graves da doença, principalmente no câncer de mama. No entanto, o caminho para sua utilização efetiva em tratamentos ainda é longo. Confira na matéria de Axa Gomes, edição de Elias Silva. O combate ao câncer ganhou um novo aliado, as abelhas melíferas. Cientistas da Austrália descobriram no veneno desses animais uma substância que pode ser útil no enfrentamento da doença. O estudo mostrou eficácia em camundongos e foi publicado na Nature Precision Oncology. A substância-chave é a melitina, que compõe pelo menos metade do veneno expelido pelas abelhas, e é ele o responsável por tornar a picada do inseto tão dolorosa em humanos. No estudo, quando ela foi bloqueada com um anticorpo, as células cancerosas sobreviveram. Isso indica que a substância de fato é o componente do veneno que garante bons resultados contra a doença. Além de suprimir o crescimento de células cancerosas, a melitina reduz os níveis da molécula que as células doentes usam contra o sistema imunológico. De acordo com a médica Tiara Duffy, do Instituto de Pesquisas Médicas Harry Perkins, o veneno das abelhas melíferas pode destruir as membranas das células cancerosas em 60 minutos. A substância já foi usada no tratamento de outras doenças, como eczemas, e se mostrou potencial candidata a remédio alternativo. Outra boa notícia é que o estudo com a melitina apresentou pouco impacto nas células saudáveis. Isso porque a substância atinge apenas as células que produzem componentes doentes. Os 30 pesquisadores do projeto Empower, financiados pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Físicas e Engenharia, pretendem desenvolver músculos robóticos e artificiais para implantes até 2050. Fecha na matéria de Axa Gomes, edição de Elias Silva. O projeto Empower, financiado pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Físicas e Engenharia do Reino Unido, quer desenvolver músculos robóticos e artificiais para implantes até 2050. O objetivo é restaurar o corpo humano ao ponto de retroceder o relógio biológico e, quem sabe, adiar o envelhecimento. Jonathan Rossiter, professor de robótica da Universidade de Bristol, explica que o Empower quer criar um sistema de músculos recarregáveis. O implante tornaria tecidos robóticos capazes de interagir com o organismo. Ou seja, os músculos artificiais serão biocompatíveis e poderão se integrar a órgãos não robóticos.
Um exemplo são os músculos biônicos, que reagem com o tecido ósseo natural e ajudam a coordenar os movimentos de um paciente com dificuldades de andar. Isso pode ajudar a desenvolver opções novas de tratamentos para diversas doenças. Saiba mais em nosso portal olhardigital.com.br. No próximo bloco, iremos tirar dúvidas sobre Covid-19 com o professor de medicina Alberto Picudo e ainda os principais acontecimentos sobre a SAPEC. É já, logo após o intervalo. Quando o assunto é bom, trazemos de volta. É justamente o caso da estação do Lar Torres de Melo. Confira em nosso Instagram como você pode estar ajudando. Esta ação eu apoio. Ontem realizamos uma entrevista com o professor Anderson, do Colégio Educarte, sobre a SAPEC. Confira os principais acontecimentos. Bom dia, mais uma vez. É uma satisfação imensa estar aqui neste momento inédito. Nunca nós estivemos dessa forma na SAPEC. Então, assim, vai ficar na nossa história, certo? E eu tenho convicção, eu estou, assim, apostando mesmo que vai ser um sucesso. Porque eu vejo o empenho de todos, eu vejo os professores, né, nessa nova realidade, e todos com muita vontade de renovar, de melhorar, né? E vocês também, alunos, eu vejo essa superação de todos, inclusive nós também, na gestão, nós também estamos nos superando,
porque até então nós não esperávamos necessitar tanto desses meios virtuais. E tem assuntos sérios chegando. O nosso telespectador Juan, estudante do 8º ano, pergunta: existem pessoas com imunidade própria contra a Covid-19? Covid-19 é uma doença que ainda possui muitas perguntas e poucas respostas. O que diz respeito a indivíduos possuírem uma imunidade própria, ou seja, uma espécie de defesa natural que os impede de desenvolver a doença, é uma dessas questões. Esse assunto ganhou destaque, principalmente depois que uma das revistas mais respeitadas no meio científico, a Nature, publicou no finalzinho do mês de julho um estudo alemão onde numa amostra de 68 adultos saudáveis, 35% possuíam células de defesa contra a infecção no sangue, mesmo sem nunca terem sido expostos ao vírus. A hipótese é que tenha ocorrido um fenômeno chamado reatividade cruzada. Seria como se essas pessoas tivessem tido no passado infecções por outros tipos de vírus, semelhantes ao coronavírus, e assim desenvolveram uma espécie de memória imunológica, que responde à infecção pelo coronavírus. Mas atenção, está longe de ser uma evidência definitiva, apenas aponta para uma possibilidade. Além disso, essa possibilidade não indica que essas pessoas são imunes à doença, mas que provavelmente, uma vez infectadas, possam evoluir com um quadro menos severo, com poucos sintomas. Por fim, pessoal, tenha em mente que nós não sabemos até que ponto, na prática, a possibilidade da reatividade cruzada vale a pena ser considerada num cenário de pandemia. O fato é que todos estamos em risco, e o que realmente demonstra trazer benefício contra a doença é a prevenção e o autocuidado em relação ao seu corpo e à sua mente. No próximo bloco, fotos mostram o novo coronavírus nas vias aéreas. E ainda hoje iremos falar um pouco mais sobre a imunidade coletiva. É logo após o intervalo. Os professores atravessam muita coisa quando querem ensinar. Atravessam distâncias diárias, atravessam trânsito ou falta de transporte, atravessam cansaço, resistências, barreiras. Usam o giz, usam o computador, usam a própria voz, usam o livro. Mas, acima de tudo, usam a paixão que carregam no peito. E quando não podem mais atravessar distâncias, quando as portas estão fechadas, quando o sinal da escola não toca mais, os professores ainda atravessam. Atravessam todas as dificuldades que este momento traz. Enfrentam o desconhecido, o novo, e assim como ensinam, também aprendem. E tudo isso para chegar até seus alunos. Por eles, atravessam paredes, portões, enganam o espaço, rompem o tempo para continuar ensinando nas ondas virtuais. Porque a paixão pelo ensino não pode parar. E ela é tão forte que os professores se superam uma vez mais. Obrigada a cada professor, a cada professora, por tantas travessias. Agradecer nos faz fortes. Agradecemos aos profissionais de saúde que tanto vêm se doando para salvar vidas. Agradecemos aos demais profissionais essenciais que mantêm a cidade funcionando para que nossa gente faça sua parte ficando em casa neste momento. Agradecemos também a você que se cuida e assim protege a vida de todos. Dizemos muito obrigado, porque sabemos que gratidão e reconhecimento sempre farão de nós uma grande fortaleza. Estamos de volta. Segundo a biomatemática Gabriela Gomes, regiões que apontam queda no número de casos sobre Covid, mesmo com um distanciamento social limitado ou baixo, deve servir como um indicativo de imunidade coletiva, fez na reportagem de Axa Gomes, edição de Elias Silva. Cientistas apontam que alguns lugares do mundo podem ter alcançado a imunidade coletiva contra o novo coronavírus.
Apesar do distanciamento social ter sido limitado ou baixo, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo apresentam queda no número de novos casos. Além disso, não houve crescimento significativo da Covid-19 nos últimos dias nessas localidades. Segundo Gabriela Gomes, biomatemática da Universidade de Strathclyde, na Escócia, esse é um dos indicativos de imunidade coletiva. Mesmo assim, ainda não se sabe se isso é definitivo, já que a defesa adquirida contra a doença pode não ser permanente. Segundo Rodrigo Corder, doutorando do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, mesmo quando a imunidade coletiva é atingida, o distanciamento social e o uso de máscara continuam necessários para reduzir efetivamente o número de casos. Imagens mostram de perto uma alta concentração de partículas virais. É até possível ver de pertinho como o novo coronavírus age quando invade as células que revestem as vias aéreas humanas. Fotos publicadas no The New England Journal of Medicine mostram como o novo coronavírus age quando invade as células das vias aéreas. Elas foram capturadas por Camila Airy, do Instituto Marcy Kulung, da Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte. Camila obteve as fotos com um microscópio eletrônico de varredura. Esse equipamento usa um feixe de elétrons focalizado para produzir as representações. Nas imagens é possível ver ainda a quantidade impressionante de partículas virais produzidas durante a infecção. Para criar as situações ideais para a captura das imagens, a pesquisadora infectou células das vias aéreas humanas com o novo coronavírus. Todo o processo foi feito em placas de laboratório, que foram analisadas 4 dias depois. Nas imagens, as células das vias aéreas são as que se assemelham a fios de cabelo. Na ponta delas, há filamentos de muco em forma de rede. Já as partículas do vírus parecem pequenas bolas. Com uma grande ampliação, é possível ver as estruturas pontiagudas características do novo coronavírus nas superfícies das partículas virais. A imagem mostra a grande concentração de partículas do vírus. Segundo Camila, uma análise mais profunda sobre a quantidade indica que uma pessoa infectada pode ter um alto número de vírus produzidos e liberados por células das vias aéreas. E chegamos ao fim desta edição. Espero que você tenha gostado, tenha uma boa tarde e até a próxima.